Bom dia, está no ar mais um Desenrola Contábil. E hoje nós teremos um time de convidados muito especial. Nós teremos duas CEOs, Evelyn e Maria Eduarda, e dois dos nossos especialistas, Ana Carolina e Cauê. E hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre o CPC 00, que é o CPC sobre as estruturas conceituais e divulgação de relatório contábil. Tá, mas com que objetivo? Ele tem o objetivo de fornecer as informações que sejam elas relevantes e fidedignas aos investidores, credores por empréstimos, outros credores e tomada de decisões. Como, por exemplo, quando o banco precisa avaliar se a sua empresa pode ou não ter aquele empréstimo, se aquela empresa tem a capacidade de pagar aquele empréstimo. É análise, como se fosse uma análise, os relatórios auxiliares para as análises de crédito, vamos se dizer basicamente. Então, já a gente vai abrir aqui o espaço para as nossas duas CEOs, a Evelyn e a Maria, para sanar algumas dúvidas delas aqui no programa. Bom, retomando, ainda falando sobre conceito, a gente sabe que as nossas leis, as nossas normas são repletas de artigos que vale a pena saber mais. Como, por exemplo, o CPC 27, que ele fala sobre os ativos imobilizados, depreciação e entre outros. Ainda falando sobre o CPC 00, tem algumas características de melhoria que está descrito lá no CPC que a gente precisa estar observando, que são a comparabilidade, a capacidade de verificação, a tempestividade está ligada ao tempo e a compreensibilidade, que é a parte onde são os profissionais que compreendem esses relatórios, né, que eu citei há pouco sobre a estrutura conceitual. E sobre demonstrações financeiras, onde que ela vai ser útil? Elas são úteis para contabilidade. E que tem que seguir o princípio da continuidade. Em um outro podcast, a gente vai entrar a fundo referente a esse assunto do CPC 00, da estrutura conceitual. Agora, eu vou deixar aí o espaço, vou abrir o nosso fórum de dúvidas com as nossas empresárias. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui participando do podcast. Meu nome é Evelyn, eu sou CEO de uma indústria e estou com algumas dúvidas em relação aos meus artigos. Gostaria de saber como eu poderia fazer a transferência de um ativo imobilizado para um ativo imobilizado para venda. E também, o que aconteceria com a depreciação desse ativo imobilizado quando ele transita para venda? E teria algum prazo para que ele seja vendido? Como que eu consigo fazer? Olá, gente. Bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente o convite para estar junto a vocês no dia de hoje. Me chamo Ana Carolina, sou graduada e pós-graduada pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em contabilidade gerencial. E será uma honra, Evelyn, sanar a sua dúvida, que é muito comum no nosso meio gerencial. Para que o ativo imobilizado destacado na questão seja transferido e classificado como mantido para venda, devemos seguir algumas orientações baseadas no CPC 31 sobre ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Com base no CPC, precisamos seguir alguns requisitos para que essa classificação seja realizada. Primeiramente, se faz necessário que o bem esteja disponível para venda imediata, em suas condições atuais, sujeitas apenas aos termos usuais de venda desse determinado ativo. E que a venda seja altamente provável, ou seja, vocês já devem estar comprometidos com um plano de venda para o referido.
Também é preciso já ter iniciado um programa para a localização do comprador e realizar, assim, a conclusão do projeto. O ativo deverá estar sendo ofertado à venda por um preço razoável em relação ao seu valor justo atual. O prazo para que a venda seja concluída limita-se a 12 meses após a sua reclassificação. E, por fim, as ações necessárias para completar o plano devem indicar que é improvável que o plano seja significativamente alterado ou cancelado. Ou seja, a partir dessa reclassificação para o ativo não circulante mantido para venda, ele não pode mais ser alterado ou cancelado. Quando os critérios que mencionei forem atendidos, seguimos os seguintes procedimentos. Inicialmente, se é reclassificado, o ativo imobilizado passa a ser ativo não circulante mantido para venda e é apresentado no ativo circulante no nosso balanço patrimonial. A sua mensuração deverá ser realizada pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo líquido das despesas de venda. Quando este ativo passa a ser classificado como não circulante mantido para venda, a depreciação ou amortização deve ser interrompida a partir do ato da reclassificação. Isso ocorre pois a partir do momento que o ativo é classificado como mantido para venda, ele deixa de ser utilizado nas suas atividades operacionais, ou seja, seu valor não será mais consumido dentro da sua instituição através do uso, mas sim recuperado por meio da venda. Portanto, entendemos que não faz mais sentido seguir com a depreciação do ativo, que será alienado em breve. Ok, então, nesse caso, nós temos na nossa empresa, em um dos nossos setores da nossa empresa, nós fabricamos fivelas. Porém, o nosso retorno não é tão bom. Então, nós queríamos vender todas as máquinas que nós produzimos fivelas. Porém, nós temos um contrato com um dos nossos clientes, onde a gente tem que entregar uma mercadoria para ele até o mês que vem de fivelas. Eu poderia classificar esses meus maquinários como um ativo imobilizado para venda? Ou eu teria que esperar eu terminar a entrega das mercadorias para depois classificá-los? Nessa segunda questão, Evelyn, sobre o seu maquinário da parte de fabricação de fivelas, como este bem não está disponível para venda de imediata, como o CPC 31 nos orienta, baseando nisso, não podemos classificá-lo como um ativo não circulante mantido para venda, tendo em vista que ainda terão entregas para serem realizadas com este maquinário. Caso tenha realmente o interesse de descontinuar essa operação e colocar o referido bem para venda, devemos seguir as orientações e procedimentos conforme mencionado anteriormente. O bem passa a ser disponibilizado para venda imediata, um plano de venda já deve estar estruturado, um projeto para localização do comprador já deve estar sendo encaminhado. Seguindo todos os passos conforme conversamos, este ativo passa a ser reclassificado como um ativo não circulante mantido para venda. Fazemos a nossa reclassificação para ele para o ativo circulante no balanço patrimonial. A depreciação e a amortização deste bem também cessam. E aí sim, essa classificação poderá ser realizada. Por enquanto, ele permanece no seu ativo imobilizado, enquanto está sendo utilizado na sua operação. Seguem as depreciações, tudo da forma como já é realizado nas normas contábeis. Espero que eu tenha conseguido ajudar. Coloco-me à disposição em caso de novas dúvidas. Agora, a nossa próxima CEO, Maria Eduarda, vai tirar as dúvidas dela com o nosso outro especialista. Bom dia, espero que todos estejam bem.
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar deste podcast. Só para contextualizar um pouquinho. Sou CEO de uma fábrica de costura e possuo algumas dúvidas sobre os meus ativos. Bom, vamos às minhas dúvidas. Primeiramente, tenho uma dúvida sobre a classificação de um bem da minha empresa. Eu tenho uma fábrica de costura em funcionamento, toda equipada e futuramente desejo comprar um galpão para futuro investimento ou até mesmo expansão. Minha dúvida seria com relação à fábrica. Como eu deveria classificá-la? Um bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela oportunidade também de compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Respondendo à pergunta, muito bem. A fábrica deverá ser classificada como um ativo não circulante presente no balanço. De acordo com o CPC 27, o ativo imobilizado deve ser utilizado para a atividade fim da empresa. Logo, a gente deve classificar a fábrica como um ativo imobilizado. Agora, com relação ao galpão, caso eu compre ele e inicialmente utilize como uma forma de investimento, como eu deveria classificá-lo? Seria a mesma classificação da fábrica? Não. Diferentemente do CPC 27, o CPC 28 classifica o ativo não circulante como um bem utilizado para fim de valorização ou renda de aluguel como investimentos. Então, neste caso, devemos classificar o galpão como um investimento, presente no ativo não circulante do balanço. Certo, entendi. Agora, caso eu queira mudar a destinação do galpão, alterar de propriedade de investimento para uma expansão da minha empresa, como eu mostraria isso no meu balanço? Bom, caso queira realizar a mudança da destinação da finalidade do ativo, deverá ser classificado como um ativo imobilizado. Isso porque o galpão passará a fazer parte da atividade fim da empresa, sendo amparado assim pelo CPC 27. Agora, minha dúvida seria sobre valores. Minha fábrica possui 4 caminhões, porém apenas 3 estão em uso. Caso eu queira vender o caminhão, que está inativo, como seria feito o cálculo para a venda desse imobilizado? Primeiramente, será necessário analisar o valor de mercado negociado. Logo após, a condição do bem, o quanto ele está desgastado e a data em que foi feita a aquisição. Chegando nesse valor, será realizado a venda e a contabilização para atualização no balanço patrimonial. Minha gente, o podcast de hoje tá interessante demais, viu? Vamos para a próxima pergunta. Quando abri minha empresa, fiz questão de patentear o logotipo dela, para que não ocorresse problemas futuros. Minha dúvida seria se existe algum empecilho ou algum problema de eu querer vender a patente. Temos que classificar a patente. No balanço patrimonial, a patente vai ser reconhecida como um ativo intangível. Porque tratar um ativo intangível, temos que olhar o CPC 04. O mesmo que diz um ativo intangível é um bem não palpável, identificável, controlado pela entidade que traz benefícios econômicos futuros. Exemplos desses ativos são marcas, patente, softwares e direitos autorais. Agora, respondendo à pergunta, sim, a patente pode ser vendida, porém tem que seguir alguns requisitos, sendo eles um contrato de cessão ou transferência de direitos, tem que haver baixa do ativo, ou seja, a retirada do balanço patrimonial, e tem que haver o reconhecimento do ganho ou da perca monetária na DRE. Certo, então vamos supor que eu queira vender realmente a patente. No meu balanço, vou ter que mostrar de alguma forma que ela está disponível para venda. Neste caso, vou ter que classificá-la como um ativo imobilizado mantido para venda ou seria outra classificação? No caso da venda da patente, não podemos classificá-la como um ativo imobilizado mantido para venda. Isso porque as patentes não são do grupo do ativo intangível. A classificação correta para a venda do ativo intangível seria do ativo não circulante mantido para venda. Por mais que a venda não seja considerada como um ativo imobilizado mantido para venda, o CPC 31 também se aplica aos ativos intangíveis, desde que sigam os mesmos requisitos para a venda do ativo imobilizado. Bom, galera, e esse foi o podcast de hoje.
Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha contribuído para tirar as dúvidas de vocês aí que estão nos ouvindo também. Até o próximo Desenrola Contábil.